Robert Cartista mandou aqui, perguntou a mesma coisa do debate anterior. Com o Gustavo? Também perguntou aqui sobre o debate do Machado, mesma coisa. O Leonardo Gabriel, o que você acha do Miorim do Alta Linguagem? O que você achou do debate dele com o Machado? Você debateria com ele? Ele debateu com o Machado aqui no canal, não sei se você viu. Eu não vi o debate dele com o Machado todo, eu acho que eu vi um corte do debate dele com o Machado. Dos né? axiomas. Eu tenho um problema lógico com a forma como o Miorim muitas vezes argumenta as coisas, porque eu acho que ele quer passar da matemática para ciências humanas, algumas coisas que são impassáveis, e de um outro lado, ele muitas vezes faz saltos históricos gigantescos para justificar coisas que não são justificáveis umas pelas outras, tá? Sim. Então, assim, você debateria com fulano, você debateria com ciclano? Não, eu não gosto de debater, a minha posição é como educador popular, eu faço a minha contribuição, eu acho que o nosso campo tem grandes debatedores, tem o Jones, que é um excelente debatedor, tem o Humberto, que é um excelente debatedor, tem o Elias, que é um excelente debatedor, tem o Machado, que por mais que eu discorde das posições dele, muitas vezes, ele é um excelente debatedor. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento ímpar da obra marxiana, tá? Da obra de Marx e de Engels. As minhas discordâncias com ele vão ser a posteriores dentro da nossa tradição. Entende? Sim. Mas assim, tenho mais profundo respeito por ele como debatedor. Acho um baita debatedor. Agora, eu não sou um debatedor. Então, assim, eu não acho que, saca, vá render muita coisa. E 2, eu também acho que a gente não vai partir dos pressupostos mínimos para que o debate seja de fato um debate e não uma rinha de jogar para torcida. Você entende? Sim. Porque, assim, eu realmente acho que certas posturas de tentar axiomatizar as ciências humanas, de certa forma, são muito deletérias às ciências humanas, e também tem um outro desconhecimento de historiografia, de como que funciona a própria historiografia, sabe? Então, eu não vejo... Eu não tenho interesse em ver esse debate. Eu teria interesse, talvez, em ver um debate entre o Jones e o Nicolas, esse sim, um debate sobre Brasil, né? Inclusive, o Jones chamou o Nicolas várias vezes para debater. Uhum. E eu até acho que um cara que é deputado federal e principalmente um dos mais votados do Brasil, ele deveria debater, se for solicitado, principalmente quando tem uma demanda tão grande da população para ver esse debate, né? Talvez eu gostaria de ver um debate aí entre o Machado e o Mamãe Falei, pensamentos diferentes. Acho que seria interessante debates assim. Uhum. Agora, os outros não me interessaria tanto. Mas assim, eu nem conheço o rapaz pessoalmente, sabe? Assim, eu nunca troquei uma palavra. Nunca troquei uma palavra. Ser humano incrível. É um menino do bem. Ser humano incrível. Tá levando a gente na missa, a gente é... Isso é verdade. Ó, o Tony... Já perceberam que tem muito mais comida a casa que nunca... É mesmo assim, comida e casa são caros. Como assim, cara? Não, calma aí, agora ficou confuso. Não, nem eu entendi nada. Esse aí foi... Eu consigo ler, porque esse cara tá. Ó, já perceberam que temos muito mais comida e casa que nunca? E mesmo assim, comida e casa são caros. Sim. Pobreza não precisa mais existir, mas ela mantém o capitalismo. Não, sim, entendi. Um dado besta aqui. A humanidade é capaz de alimentar todos os seus membros desde o começo da década de 70. Isso, obviamente, tem não significa comida tem comida para todo mundo. A gente chegou num ponto de produção de alimentos que a gente consegue dar comida para todas as pessoas do mundo. Isso foi no início de 70. Tá? Eu teria que consultar o livro agora, mas se eu não me engano é 1973, 1974, ainda na primeira metade da década de 70, que a gente consegue chegar num nível de produtividade tal que não era mais necessário que ninguém passe fome. Tá, vamos pensar em 1985, não. Logo depois de 1985, você já teria comida e logística para alimentar todo mundo. Sim, mas o que eu tô te falando é isso. Você tem pelo menos 40, se não 50 e poucos anos que isso é possível. Ainda assim...
anualmente, milhões de pessoas morrem de fome. Né? Então, isso se torna uma escolha. Por que essas pessoas morrem de fome? Porque não é lucrativo alimentá-las. A gente tem que entender que a lógica atual do nosso sistema é uma lógica extremamente predatória. Né? Só de malária morrem 500 mil pessoas por ano. A gente está testando agora as primeiras vacinas de malária. Se malária não fosse uma doença tropical, se malária desse na Noruega, se malária desse na Inglaterra, tinha achado uma vacina de malária 40 anos atrás. Por que não tem investimento? Porque quem sofre e quem morre de malária não tem como pagar. Saca? Não tem como pagar. A real é que a maioria dos países que são vitimados por isso são países que seriam incapazes de pagar pelo desenvolvimento e pelo preço da vacina. Então não se produz. Né? Então a gente tem que entender que nesse tipo de sistema a lógica é a do lucro. E não é uma lógica moral, gente. Isso não é uma questão moral do sistema, saca? Não é porque o cara é mauzão, porque o cara tá rindo e se masturbando enquanto as crianças morrem de malária. Não, é porque não dá lucro. Entende? Então, assim. Ele tá cagando pra isso. Ele tá cagando pra isso porque ele não vai ter volta no investimento dele. Né? Então, assim, esse tipo de sistema é um sistema brutalmente predatório, que é movido a sangue humano. Né? Então, assim, a gente tem no Brasil hoje muito mais habitações urbanas vazias do que pessoas morando nas ruas das cidades. Ou seja, era possível relocar essas pessoas para que não houvesse nenhum sem-teto. E o que a gente vê? Cada vez mais especulação imobiliária, expulsar as pessoas mais pobres dos centros da cidade, cada vez vão mais para as periferias, para as ocupações. Por quê? Porque é a lógica de ocupação urbana dentro do capitalismo, porque aquela terra vale dinheiro. A mesma coisa com o campo. A gente não precisava de tirar hoje um pé de boi de lugar. Se a gente considerar mesmo toda a terra de pastagem de boi, de caminhar boi, de engordar boi, como terra produtiva, a gente tinha terra bastante no Brasil para fazer reforma agrária, não é para 5 milhões de pessoas, é para 30 milhões de pessoas. Então, mas a terra de andar boi, ela é terra produtiva, ela está produzindo alimento. O boi é carne. A questão é o seguinte, você tem que pensar que muitas vezes você tem uma ocupação latifundiária gigantesca que vai ter uma produtividade muito baixa para a quantidade de semoventes que está ali. Para que aqueles semoventes estejam ali, normalmente você tem a destruição brutal daqueles biomas que tiveram lá naquele lugar, porque o que hoje é terra que boi pasta era Amazônia, era Pantanal, era Cerrado, era Mata Atlântica. E você está ocupando uma terra gigantesca por uma produtividade mínima. O que eu estou te falando é que mesmo isso sendo contraproducente, mesmo isso sendo um crime ambiental de longo prazo, mesmo isso levando à degeneração dos nossos biomas, ainda assim era possível, só com o resto das terras que a gente tem que são improdutivas, fazer reforma agrária para 30 milhões de pessoas. Se você fizesse reforma agrária para esse tanto de pessoa, você tinha a capacidade de suprir todo o mercado interno de comida com isso, localizar essas pessoas de volta cada vez mais nas cidades pequenas e médias, o que ia levar ao crescimento dessa cidade, ia criar outras cadeias produtivas ali, ia baratear os custos da comida, ia baratear o custo do transporte. Você entende como que essa lógica acaba sendo tão predatória que ela seja até ilógica pro todo? É óbvio que pra quem tá lucrando pra caralho com isso, porra, show, o cara tá entupindo o rabo de dinheiro, ele tá pouco se fudendo. Mas se o governo, se o Estado, de fato, parasse e pensasse o que é melhor a longo prazo para manutenção disso, para eu pensar em distribuição das pessoas dentro do território, para eu pensar em como que eu vou fortalecer essas redes de cidade com campo, como que eu vou criar uma logística de distribuição mais barata. E um custo baixo para fazer Entende? isso, né? Reforma agrária, gente, não chama reforma à toa. Não é um movimento, entre aspas, revolucionário. Ele é um movimento
reformista dentro dos moldes de uma sociedade capitalista. Reforma agrária que você Só que pensa. no Brasil, a reforma agrária se torna revolucionária. Por quê? Por causa da forma como a nossa sociedade é instituída desde o período das Sesmarias para garantir certas prebendas que são patrimonialistas, elas não são nem capitalistas. Isso aqui é patrimonialismo, isso aqui é o uso do Estado ao bem pessoal das pessoas que têm acesso ao uso do Estado. Saca? Então, assim, é um negócio de doido. E a gente estava falando isso mais cedo também, um custo muito baixo para fazer essa reforma, né? Porque tem muita gente que fala, vai dividir a terra, mas e aí depois? O que você vai dar para aquele agricultor? O que você vai dar ali de incentivo? Como assim, você vai financiar isso? A gente tem que pensar que uma grande propriedade que vai ser dividida em várias micropropriedades, você não precisa de ter, numa propriedade que tinha 600 hectares, que você vai fazer 60 fazendinhas de 10 hectares para colocar 60 famílias produzindo, você não precisa de ter 60 tratores, 60 coletadeiras, 60 vagões forrageiros. Não, você cooperativa essas pessoas todas, cooperativiza elas, e você vai ter um investimento que é baixíssimo. Você vai poder usar o mesmo maquinário em toda essa extensão, tendo uma produtividade infinitamente superior. Então, assim, é um bagulho que é burro, inclusive financeiramente, sabe? Eu vou te falar. É benefício de quem, Não, né? eu vou te Quem falar. que interessa? É só pra enfocar agora. Enfoca, o Robertinho é do agro. A hora que fala de reforma agrária aqui, o Robertinho fica putaço. A hora que você fala velho. aí, nem 10 hectares, 10 alqueires aí pro cara, e falasse, esse cara vai viver, mano, eu vou te contar um segredo. Ele vai trabalhar igual um monstro. Vai. Igual um monstro. E sabe a vida que esse cara da cidade tem hoje, que é ruim? A vida Não, dele mas vai é que ser tá. igual, Não, tá? não é a vida que o cara É da triste, cidade mano, tem. isso. Você tem que pensar que boa parte Ele não dessas vai ter pessoas que estão na luta agrária. É porque assim, o que eu te falo do agro é que é produção, mas ela é produção de commodity. Commodity não tem valor. Se for vender barato, vai valer menos ainda. Uhum. E aí o cara vai ter menos grana. Ou seja, vai ter que trabalhar pra caralho pra produzir Cara, o mas mínimo pra quando a vender gente tá barato pra ele falando sobreviver de com isso também, entendeu? agricultura de subsistência, nós estamos falando que o cara vai produzir para ele e para a família dele comer, e o restante ele vai comercializar. O restante Ele vai ser obrigado, comercializado. porque ele não vai conseguir fazer tudo na propriedade. É tipo assim, tem um frango, mas o frango demora 1 ano e meio pra entendeu? Sim, Aí mas vai ter arroz, mas o arroz só nasce naquela época. Sim, e é por isso que eu tô te falando em E ainda ele cooperativizar tem que acertar e em tem todas que ter o investimento. Então, por exemplo, assim, numa terra como essa, você pode fazer uma pivotagem, que é um instrumento extremamente caro, servir para 8, 10, 15 propriedades. Sim. Você entende? O que eu tô te falando é o Você seguinte, pode jogar aí no meio de várias você ali. ganha né? em economia de escala, você ganha ao cooperativizar esse trabalho, Uhum. e você insere essas pessoas de volta, porque Não, boa isso parte beleza. dessas pessoas, elas já estão na luta agrária. Nós estamos falando das pessoas que estão na luta agrária. Nós estamos falando das pessoas que Que é outra estão no briga MST, minha, que é outra que briga estão minha. na LCP. Eu estou falando dessas pessoas que quando entram para dentro de um lugar, estão tentando fazer isso, não é num lote de 10 hectares, estão tentando fazer isso num lote de meio hectare. Uhum. Sem condição nenhuma, sem aporte nenhum. Então, Não assim, vai, né? Não vai. não vai, não vai, não vai. E a gente sabe que certas coisas, hoje em dia, só vão funcionar em escala. Não adianta eu achar que, por Exato. exemplo, que pecuária de leite, adianta eu dar uma vaca para cada um. Não vai. Por isso que a cooperativa Não é vai. fundamental, É isso que eu tô te falando. Então, Tem que ter a você cooperativa tem que ter. junto. E você tem exemplos históricos disso. Você tem os sovkhozes e os kolkhozes, que eram as cooperativas da União Soviética, que catapultaram a produção dos caras. É óbvio que num primeiro momento aquilo precisa de aporte de dinheiro estatal. Mas uma vez que ele consiga se manter e que ele esteja estruturado, o nível de benesses que você traz para aquela sociedade é uma coisa de louco, cara. Porque a partir desse momento que esse cara... Primeiro, muitas das pessoas hoje que vêm de uma cidade pequena do interior, eu venho de uma cidade pequena do interior. Saca? O que você faz na cidade pequena do interior? Ou você dá a sorte e passa num concurso da prefeitura, ou você vai trabalhar por salário no comércio, ou você vai trabalhar por salário numa fazenda qualquer de alguém que tem uma produção maiorzinha. Tá? Esse cara faz o que em 99% das vezes? Ele migra. Ele vai para a capital, ele vai para a capital de outro estado próximo, ele vai para uma cidade maior na macro-região dele.
Se você começa a voltar essas pessoas e dar condição para essas pessoas, isso vai pressupor outras coisas. Por quê? Porque daqui a pouco tá girando mais dinheiro nesse comércio. Vai precisar de mais comércio, vai precisar de gente para transportar, vai precisar de gente para estocar, vai precisar de mais supermercado. E aí vai precisar de formação. Eu tenho que formar os tratoristas, eu tenho que formar os agrimensores, eu tenho que formar o pessoal técnico que vai mexer na ordenha, que vai mexer no vagão forrageiro, que vai mexer... Você entende? Então, assim, aí, se eu faço isso, e ao mesmo tempo que eu faço isso, eu faço um colégio técnico na região, para que eu possa formar as pessoas minimamente em agronomia, para que eu possa formar as pessoas minimamente em engenharia mecânica, para elas poderem consertar aquelas coisas. Você entende? Eu vou criando outras oportunidades e vou criando esse hub que vai espalhando. Então, só que isso pressupõe um investimento de longo prazo. Isso não é uma coisa que você vai inaugurar do dia para a noite. Isso é uma coisa que vai ter que ter manutenção. Isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado com esse dinheiro para não ter desvio, para ele poder funcionar. Sabe? Então, assim, é óbvio que eu não estou falando de algo que é simples, mas eu estou falando de algo que foi feito numa população analfabeta na década de 30 do século passado. Com muito menos tecnologia do que a gente tem hoje. A União Soviética, quando ela fez o primeiro censo de máquinas agrícolas complexas dela, ela tinha 2 máquinas agrícolas complexas. Na mesma época, a Inglaterra tinha 22 mil. 10 anos depois, a Inglaterra tinha 26 mil e a União Soviética tinha 25 mil. Igualou. Saca? Então, assim, para fazer isso, você tem que formar os engenheiros, você tem que fazer a cadeia produtiva, você tem que ter a cadeia de peças, você tem que ter a formação dos mecânicos, a formação dos tratoristas, Você entende? Os caras conseguiram fazer isso, cara, num momento de preparação pra guerra na década de 30 com telégrafo e papel, velho. Hoje é muito mais Saca? fácil. Assim, não tô falando que seja fácil. O que eu tô Não, falando mas é que não é impossível. É muito mais. Você entende? Inclusive, hoje em dia, a gente tem muito mais tecnologia do que isso. Com certeza. Saca? Então, assim, se a gente quisesse de fato e falasse assim, não, isso é um problema pro Brasil que a gente quer atacar e a gente quer acabar. A gente quer que no Brasil ninguém fique sem terra e que ninguém fique sem casa. Dava. E as pessoas que Brasil, defendem fazer isso em terra da União, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Eu, sinceramente, se fosse feito, Beleza. eu estaria pouco me fudendo de onde que tá feito. Sabe por quê, cara? Porque quem tá sofrendo é quem tá lá. Quem tá sofrendo é quem tá dormindo numa barraca de lona preta numa terra ocupada sem saber que dia e que hora da noite que ele vai ser alvejado pela polícia ou pelo jagunço local. Saca? Então, assim, é uma coisa. Outra coisa é, o que idealmente deveria ser feito? Para mim, fica muito claro que é óbvio que era muito preferível que isso fosse feito em terras improdutivas. Com certeza. Não teria porquê a União lançar mão disso se existem terras improdutivas que podem ser usadas para isso. Entende? Agora, se alguém virasse pra mim e falasse, João, apareceu um ET aqui agora, e ele falou que ele vai fazer, mas ele só faz em terra do governo. Meu irmão, faz. Só quem acompanha a luta, a vida e a morte dessas pessoas é que sabe o que elas estão sofrendo, cara. Você entende? Esses crimes acontecem mesmo, João? É nessa Acontece pra caralho. O crime no campo é muito comum, né? E assim, a gente tem que entender, gente, que o Brasil são vários Brasis, gente. A gente não precisa achar que é a mesma coisa que vai acontecer em São Paulo, que vai acontecer no interior de Roraima, saca? Não é. Saca? Vai no Pará fazer um movimento social e pegar umas terras pra você ver o que acontece. O pau canta de outra forma, o que suco ferve de outra maneira, entende? Gente, a gente tá num país que a gente ainda tem gente recebendo por chance no interior do Nordeste. Sabe o que é sistema de chance? Chance é o seguinte, você vai trabalhar para um cara, seja numa colheita, num canavial, ou colheita de laranja, ou qualquer coisa, e no final você vai ser pago com uma das vacas que ele separou num determinado curral. Tem chance da vaca tá doente, tem chance da vaca tá boa. Esse é o sistema de chance. Você tem chance de receber uma vaca.
Você entende? Então, assim, trabalho análogo à escravidão, a gente tem pra cima e pra baixo de tudo quanto é forma diferente. E não é só no interior do Pernambuco que a gente tem, não, gente. No mesmo Rio Grande do Sul, que foram resgatados os trabalhadores, que se eu não me engano eram baianos que estavam lá. As vinícolas. Nas lá, vinícolas. Né? Porra, bicho. E que aí veio o vereador falar, mas se fosse argentino nada disso acontecia, né? Porque o cara não perde a oportunidade de ser racista. O que aconteceu 2 meses depois? Resgataram um tanto de argentino em vinícola em condição de trabalho escravo. Ou seja, se fosse argentino, durou até metade do primeiro parágrafo. Sim. Saca? Então, assim, o que suco ferve de outra forma, cara. Né? Então, eu acho que, assim, se tivesse uma oportunidade de fato de fazer isso pelas pessoas, velho, porra, lindo, fez, tá maravilhoso. Saca? É a mesma coisa. Se falar assim, nós vamos pegar todos os sem-tetos urbanos e vamos relocar eles, mas só em imóveis que sejam da União, do Estado e dos municípios. Beleza. Põe eles lá. O que é melhor? As pessoas terem um teto e ter uma casa? Ou... Você entende? Isso é o ideal? Não. Você tem diversos edifícios urbanos abandonados. Toda cidade grande tem no centro seus vários edifícios urbanos abandonados, ocupados, que deveriam servir. Inclusive, se a gente for pensar simplesmente no organograma jurídico burguês, tem tudo feito para isso já. A Constituição já pressupõe o uso social da propriedade, que tem que ter uso tal. Não é falta de lei para isso. Os imóveis da União estão desocupados, hein, cara? Assim, tem vários que Você vai estão. numa Receita Federal hoje e não tem ninguém. Em Uberlândia aqui, por exemplo, tem uma Receita Federal que é gigantesca. Você ia lá há 20 anos atrás, tinha centenas de pessoas lá dentro trabalhando. Hoje você vai lá, tem ninguém. E, cara, tem assim, ninguém. venhamos e convenhamos também. Se teve uma coisa que... hoje. Né? Se teve uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, é que essa reunião poderia ser um e-mail, né? Assim, Exatamente. A gente teve um exemplo muito claro, muito patente de que a produtividade não ia destruir, cair, explodir com as pessoas em home office, antes pelo contrário, né? Na esmagadora maioria dos momentos que a gente teve home office, a gente teve aumento da produtividade, inclusive. Na Europa se vem caminhando cada vez mais